Olá, eu me chamo Isabel Rodrigues, sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Farmacologia Cardiovascular da UFES, sob orientação do professor Dr. André Barreto, e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado de Avaliação do efeito nerolidol sobre a reatividade vascular de artéria mesentérica superior de ratos. Então, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ao longo de 20 anos, as doenças cardiovasculares elas vêm sendo apontadas como uma das principais causas de morte no mundo. Então, faz necessário a busca por novas alternativas que possam reverter esse cenário. E um dos principais fatores de risco associados ao desenvolvimento dessas doenças é a hipertensão arterial sistêmica. O nerolidol ele é um sesquiterpeno, encontrado em uma diversidade de plantas, como por exemplo plantas conhecidas popularmente como gengibre, melaleuca e lavanda, e ele possui uma gama de propriedades biológicas, como por exemplo a atividade anti-inflamatória e antioxidante, atividade cardioprotetora, e um estudo recente realizado em nosso laboratório demonstrou que o nerolidol possui um potencial efeito hipotensor. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos de nerolidol sobre a reatividade vascular em artéria mesentérica de rato, e os objetivos específicos foram caracterizar os efeitos de nerolidol sobre a artéria mesentérica, avaliar o papel do endotélio, a participação dos receptores muscarínicos, do óxido nítrico dos canais para cálcio e para potássio, frente às respostas induzidas pelo nerolidol. Os protocolos experimentais do nosso trabalho foram iniciados somente após a aprovação do Comitê de Ética, e para a realização dos mesmos foram utilizados 21 animais com peso compreendido entre 250 e 300 gramas. Esses animais foram devidamente anestesiados com isoflurano e eutanasiados por deslocamento cervical, seguido de sangramento. Após isso, foi feita a retirada da artéria mesentérica superior, que foi seccionada em anéis de 1 a 2 milímetros e que posteriormente foram montadas nesse sistema de banho de órgãos inseridas em solução nutritiva de Thyroid a 37 graus e gaseadas com carbogênio. Após o período de estabilização, foi feita a verificação do endotélio e após isso foram realizados os protocolos de construção de curva concentração-resposta dependente ou independente do endotélio. E para a avaliação da análise estatística, foi utilizada a nova de 2 vias, seguida do pós-teste de Bonferroni, utilizando o programa Prisma versão 8. Então, a partir da avaliação dessa curva concentração-resposta construída para o nerolidol, onde no eixo Y nós temos a porcentagem de relaxamento e no X nós temos as concentrações, nós podemos concluir que o nerolidol possui sim propriedades vasorrelaxantes, sendo que essas propriedades vasorrelaxantes elas são mais expressivas, ou seja, elas são mais significativas em anéis com endotélio funcional. No entanto, em ambas as vias, esse vasorrelaxamento está presente. Isso indica que o mecanismo envolvido na ação de vasorrelaxamento induzida pelo nerolidol, ele age principalmente por fatores derivados do endotélio, mas que há, de uma certa forma, a contribuição de fatores provenientes do músculo liso vascular. Podemos observar no gráfico abaixo que em anéis pré-incubados com atropina, um inibidor dos receptores muscarínicos, que o vasorrelaxamento induzido pelo nerolidol foi significativamente atenuado, indicando uma possível participação desses receptores nas respostas induzidas pelo nerolidol. A ativação desses receptores aumenta os níveis de cálcio intracelular e gera uma consequente liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio, como por exemplo o óxido nítrico. No entanto, após o bloqueio da síntese do óxido nítrico com a liname, não foi possível observar diferença significativa entre os grupos, sugerindo a não participação desse fator na resposta vasorrelaxante do nerolidol, fazendo-se necessária uma melhor investigação das demais vias derivadas do endotélio. Já nas vias independentes do endotélio, buscamos elucidar os mecanismos provenientes da musculatura lisa, nos quais os canais para cálcio e potássio são os principais responsáveis pela regulação do tônus vascular nessa via em questão. Como podemos observar, em anéis pré-contraídos com KCl80, a resposta vasorrelaxante foi maior em relação aos anéis pré-contraídos com fenilefrina, indicando uma possível participação dos canais para cálcio sensíveis à voltagem nas respostas induzidas pelo nerolidol. A fim de reforçar essa hipótese, avaliamos a resposta do nerolidol frente à contração da artéria mesentérica com cloreto de cálcio e verificamos que nos anéis pré-incubados com nerolidol, as contrações induzidas pelo cloreto, principalmente na concentração 10 a menos 2 molar, foram praticamente abolidas. Já em anéis pré-incubados com TEA, um bloqueador dos canais para potássio, não foi verificada diferença significativa entre os grupos, sugerindo a não participação desses canais nas respostas induzidas pelo nerolidol.
Então, tendo em vista os resultados obtidos, podemos concluir que o nerolidol ele possui uma atividade vasorrelaxante, principalmente na via dependente do endotélio, e que por essa via há uma possível participação dos receptores muscarínicos nas respostas induzidas pelo nerolidol. Além disso, o vasorrelaxamento independente do endotélio possivelmente ocorre através da inibição dos canais paracálcicos sensíveis à voltagem, e caracteriza o nerolidol como um possível candidato para o desenvolvimento de novas terapias cardiovasculares. Obrigada.